Olá, no ar Unisul TV Esporte, sexta-feira, 5 de novembro de 2010. No programa de hoje, a rodada importante do Campeonato Catarinense da segunda divisão e o Atlético Tubarão jogando em casa. Jogo nesse domingo às 5 da tarde. Vamos falar também sobre o futsal. A Unisul enquadra hoje à noite no Salgadão e amanhã a vez do Capivari, que joga em Ibirama. Em Ibirama, tá certo. Concórdia hoje com a equipe da Unisul. Vamos falar sobre luta, vamos falar sobre campeonatos desse fim de semana. O programa de hoje é agitado. Começando o Unisul TV Esporte, você de casa já sabe, pode participar do nosso programa. Os nossos contatos, unisultvesporte@unisul.br, espaço aberto para você de casa participar do nosso programa e também o nosso portal de internet, onde ficam as nossas matérias e o nosso programa, tvsulsc.com.br. Olá, Vivian, Matheus, chegamos aí à sexta-feira, semaninha rápida, né? Destaque para o fim de semana. Outra semana de feriado, né? A missão de Tubarão nesse fim de semana é vencer o Concórdia de qualquer forma. Hoje no futsal e domingo no futebol. Jogo que não acaba, né? É Concórdia e Ibirama, vamos pro Catarinense. Os dois contra a Concórdia. Vai lá, Matheus. Mas aí ela falou dos dois, pô. Ela falou, você não pode falar de um só para eu poder falar do outro? Não. Destaque também, os dois jogos aí, os jogos com Concórdia, Unisul hoje e o Atlético Tubarão domingo, os dois jogos importantes, principalmente no Tubarão, que é decisivo. Senti que o clima aqui ficou estremecido, mas exatamente. eu vou ter uma conversa com ela no intervalo. Que bom. Logo no começo do programa, assim já. Teremos um intervalo agitado. Então, vamos começar a falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras 1-0, gol no fim da partida. E o Vasco venceu de virada o Grêmio Prudente em São Januário 2-1. Vamos trazer as informações do Campeonato Brasileiro da Série A, a classificação e trazer os jogos. Primeiro você confere os jogos da rodada desse fim de semana, Brasileirão, que vai chegando à reta final. 7h30 da noite tem Grêmio e Ceará no Olímpico, o Grêmio brigando por Libertadores. Às 7h30 da noite, Atlético Goianiense e Internacional, o Atlético Goianiense tentando sair da turma de baixo. O Atlético Mineiro recebe o Santos e o Galo precisa vencer para se afastar da turma de baixo também. No domingo, 5 horas, Grêmio Prudente e Goiás. Esse jogo aí, o Grêmio Prudente joga suas últimas cartadas. Muitos já apontam como um virtual rebaixado. Ainda tem cartada, né? Se tiver cartada ainda, né? Pode estar blefando. E o Goiás é que precisa vencer. O Avaí recebe o Botafogo na ressacada. Esse jogo vai sair faísca também, porque o Avaí precisa vencer para tentar sair da turma do G4 de baixo. E o Botafogo briga por Libertadores e, por que não dizer, briga por título também o Botafogo. 5 horas tem São Paulo e Corinthians, clássico. É outro jogo complicado, hein? 5 horas, Vitória e Cruzeiro em Salvador. Vitória tentando se afastar e o Cruzeiro tentando ainda ficar na encalço dos títulos. Esse São Paulo e Corinthians, o Corinthians, claro, brigando pelo título, e o São Paulo podendo até sonhar ali com a Libertadores ainda. Um tropeço do Botafogo, de repente. Com certeza. Tende a ser um jogo 4 pontos da zona de Libertadores. É. Por isso que é um jogo complicado. Vamos lá continuar com os últimos jogos que faltam na tabela. O Flamengo recebe às 7h30 o Atlético Paranaense, que também briga por Libertadores, o Atlético Paranaense. O Flamengo tentando se afastar de vez da turma de baixo. E o Fluminense recebe o Vasco, jogo no Engenhão, clássico, 7h30 da noite. É outro jogo para sair faísca. Bem que o Vasco já não tem tantas pretensões, praticamente assegurado na Sul-Americana. O Palmeiras recebe o Guarani, tentando se recuperar. O Guarani que também precisa se afastar da turma de baixo. Ou seja, todos os jogos são importantes, uma equipe está brigando por uma posição ou por outra na tabela. E eu acho que um efeito que pode acontecer nesse Campeonato Brasileiro é o seguinte, com o andar da Sul-Americana, vai chegar lá na semifinal, na final vai ter o time brasileiro na final. Os times que estão ali disputando o brasileiro vão se tocar do quão importante virou a Sul-Americana depois dessa vaga na Libertadores. Então, quando a gente vê lá o Palmeiras jogando a final da Libertadores, da Sul-Americana, podendo ganhar a vaga na Libertadores, os times que estão fora da briga pela Libertadores, mas que podem, de repente, brigar por uma Sul-Americana, podem se motivar e buscar esse objetivo ali, porque tem uma linha de corte ali no 12º lugar. Hoje a Sul-Americana tem o mesmo peso de uma Copa do Brasil, para tentar justamente uma vaga na Libertadores. Exatamente. E todo mundo dá importância para a Copa do Brasil. Para classificar para a Sul-Americana talvez tenha um valor que não teve nos outros anos, em que claramente ninguém estava ligando para isso. Vamos trazer então a classificação, Campeonato Brasileiro da Série A.
Classificação de momento, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato de 2010. O Fluminense 58 pontos, o Corinthians 57, Cruzeiro 57. Vamos falar da situação que modificou após os jogos de ontem. O Atlético Paranaense venceu o Palmeiras, pulou para o 8º lugar, vence o Grêmio critério de desempate, mas está atrás do São Paulo. Santos e Internacional ali estão apenas figurando na tabela, até porque já estão na Libertadores de 2011. O Vasco ultrapassou o Ceará com a vitória de ontem e foi para o 11º lugar. Olha lá o Grêmio Prudente, está a 7 pontos do penúltimo colocado, praticamente rebaixado o Grêmio Prudente. Restam 3 vagas e o Avaí está em 18º, a 3 pontos do Guarani, que é a última equipe que está fora da zona do rebaixamento. Situação do Brasileirão da Série A e com os jogos nesse fim de semana. O Avaí, eu sempre puxo o Avaí para a Vivian, né? Mas eu gosto de saber a opinião da Vivian sobre o Avaí. Ganha no fim de semana? Não, acho que o Avaí poderia tentar conseguir alguma coisa contra o Corinthians na rodada passada, porque era o time que estava mais instável até agora. Acho que o Botafogo vai ser maior que o Avaí nesse fim de semana, infelizmente. É a minha opinião, né? De repente. Precisa, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, gente. Também. Já que você mencionou ontem que o Corinthians e o São Paulo foram beneficiados pela arbitragem, ontem foi um absurdo o pênalti não dado para o Grêmio Prudente, mas foi indiscutível, não tinha nem como ter dúvida no lance. Só para registrar e não passar batido aqui. Tem que mencionar. Foi também. Muito pênalti, né? Acho que não chega a gravidade dos lances da quarta-feira, mas também foi pênalti, claro, que não foi dado. E o árbitro do jogo com o São Paulo, com o Cruzeiro, foi pra geladeira, recebeu punição também. Já vai dar um tempinho aí, vai ficar algumas rodadas aí em casa assistindo a rodada do Brasileirão na TV. Segunda-feira a gente faz um convite, aliás, terça-feira nós temos a Copa Tubarão do Boliche recomeçando, feminino, masculino, vai ser legal, mais essa edição lá no Via Bowling, é toda terça-feira que nós temos as rodadas, então um convite feito para quem quiser ainda participar, tivemos torneio início e agora teremos o início de mais uma competição da Copa Tubarão do Boliche. Vamos conferir uma palhinha do que vem pela frente.